Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 29 de janeiro. Neste dia, no ano de 1916, o Zeppelin, com prefixo LZ-79, bombardeou Paris durante a Primeira Guerra Mundial, causando 23 mortos, ferindo 30 pessoas e espalhando grande destruição pela cidade. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, em 1914, os aviões eram vistos como hobbies perigosos, mas poucas pessoas viam nesses aparelhos algo realmente útil para a guerra. O próprio Marechal Ferdinand Foch, um dos principais comandantes franceses naquela guerra, disse que os aviões eram apenas brinquedos caros, de pouca utilidade para os militares. Mas rapidamente ele provaria estar errado, com os aviões sendo inicialmente empregados em missões de observação das linhas inimigas, e depois em operações de ataque, surgindo então os primeiros caças e os primeiros bombardeiros. Mas a tecnologia da época não permitia que essas aeronaves transportassem muito armamento, uma limitação que se notava principalmente nos bombardeiros da época, que se viam assim obrigados a transportar granadas leves que eram manualmente atiradas borda fora. Mas os engenheiros queriam mais, e os alemães encontraram a solução para isso no dirigível Zeppelin, batizado em referência ao seu criador, o conde alemão Ferdinand von Zeppelin, que criou os primeiros protótipos no final do século XIX, com os primeiros voos comerciais começando em 1910. Essas aeronaves, apesar de lentas, podiam transportar grandes quantidades de bombas, e desde que se mantivessem a elevada altitude, estavam relativamente seguras de contra-ataques de caças. Os primeiros ataques de Zeppelins ocorreram em agosto de 1914 em Liège, na Bélgica, com a tripulação lançando projéteis de morteiro contra a base aérea da cidade. Seguiram-se ataques em muitos outros pontos atrás da linha da frente, mas os resultados não eram muito positivos, e muitas aeronaves foram perdidas devido ao fogo de artilharia antiaérea. Os dirigíveis construídos por Zeppelin durante a Primeira Guerra Mundial tinham uma estrutura de duralumínio, uma liga de alumínio misturada com cobre que conferia uma grande leveza e durabilidade. No seu interior encontravam-se as chamadas células de hidrogênio, grandes balões feitos normalmente de intestino de vaca devido à sua elasticidade. Eram impulsionados por motores que variavam muito de potência e em quantidade, dependendo do modelo e do objetivo da aeronave, mas normalmente vinham equipados com 6 motores Maybach de 240 cavalos, que dependendo das condições do tempo e do vento, eram capazes de impulsionar a aeronave a uma velocidade que oscilava entre os 80 e os 100 km por hora. Podiam transportar uma quantidade de bombas inimaginável para a época e que, dependendo do modelo, podia alcançar a marca das 4 toneladas. Apesar de lentos e de muito vulneráveis ao fogo antiaéreo, principalmente devido ao hidrogênio no seu interior, que é extremamente inflamável, foi muito empregado pelos alemães durante a guerra, tendo realizado centenas de ataques e, principalmente, realizado milhares de horas de voo em missões de observação, com destaque para observação marítima, uma missão para a qual eram perfeitos, já que podiam permanecer durante dias sobre o oceano à procura de navios inimigos. Os ataques sobre a Inglaterra começaram em janeiro de 1915, e no dia 31 de maio daquele ano, o LZ-38 atacou Londres pela primeira vez, lançando 120 bombas, que resultaram na morte de 7 pessoas e em 35 feridos. Nessa época, os Zeppelins costumavam também transportar grandes e pesadas bombas de até 300 quilos, muito empregadas contra portos e hubs ferroviários. Além de Londres, outras cidades importantes também eram atacadas, como por exemplo Edimburgo, na Escócia, Liverpool e, é claro, também Paris. E nesse dia, 29 de janeiro do ano de 1916, Paris recebeu um dos ataques mais sangrentos de Zeppelins da guerra, resultando em 23 mortos e em 30 feridos, com danos severos espalhados por toda a cidade. Nos anos seguintes, a tecnologia evoluiu muito, resultando em dirigíveis realmente gigantescos com 200 metros de comprimento e com um teto de voo que ultrapassava os 6.000 metros. Durante a guerra, os ataques de Zeppelins foram responsáveis por mais de 500 mortos e mais de 2.000 feridos.
Mas em 1918, o impressionante avanço tecnológico dos aviões, e principalmente da artilharia antiaérea no solo, começou a marcar o declínio desse tipo de arma, e quando a Primeira Guerra Mundial acabou, terminou também a era do Zeppelin como aeronave militar. Se gostou do vídeo, deixa aqui a sua curtida, e não se esqueça também de se inscrever no canal. Obrigado e até amanhã!